Olá jovens, tudo bem? Espero que sim. A nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre grandes medidas no cotidiano. Vocês estão observando aí que tem a parte 1. Isso significa que vocês terão que assistir um segundo vídeo, que é a parte 2. Porque como o conteúdo é um pouco extenso, então a gente não teve como apresentar apenas em um único vídeo. Então acompanhem com atenção e depois vocês provavelmente terão conseguido resolver todas as atividades. Primeiro a gente precisa entender que no decorrer da história, nem sempre a gente media as coisas da forma que a gente mede hoje. Algumas décadas atrás, a humanidade costumava medir de acordo com o seu bel prazer. E em muitas regiões, o que se definiu o tamanho das medidas eram as dimensões do corpo do rei, da região. Ou seja, se media o polegar do rei, se media o palmo do rei, se media o pé do rei, a jarda, que seria da ponta do braço dele esticado até a ponta do nariz do rei, a braço do rei e o passo do rei. Só que isso era muito bagunçado, porque cada país tinha o seu rei e automaticamente as medidas não batiam. Então, por inteligência e organização de vários países do mundo, eles decidiram criar um sistema internacional de unidades, que eles chamam de sistema internacional. E nesse sistema internacional foram criadas grandezas que podem facilitar e facilitam o entendimento de todas as pessoas que desejam conseguir algumas medidas. Eu preciso saber primeiro o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Então, se eu posso medir, aquilo chama-se grandeza. E medida é o que eu estou usando, que instrumento eu estou usando para realizar e fazer a relação entre duas medidas ou duas medidas da mesma grandeza. Certo? Aqui a gente tem algumas grandezas e a gente tem algumas unidades de referência e seus símbolos. A gente não vai se ater aqui, porque a gente, no decorrer dessa aula, a gente vai trabalhar as grandezas que a gente vai precisar utilizar nas próximas aulas. Então a gente tem aqui, por exemplo, a primeira grandeza trabalhada será o tempo. E o que é que o tempo trata? O tempo, ele é uma grandeza que trata da duração dos fatos, certo? Os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas. Então o tempo trata disso. A gente tem três grandes dados, que é o minuto, o segundo e a hora, que são os termos mais utilizados do tempo. Mas isso não significa que nós não precisávamos ou que nós não precisemos saber de outras relações. Por exemplo, um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um mês geralmente tem 30 dias, esse padrão que a gente vai considerar. Um bimestre tem 2 meses, um trimestre tem 3 meses e aí por diante. A gente também tem alguns instrumentos que servem para medir. O calendário serve para botar os dias do ano, certo? Cronômetro para marcar tempos mais precisos. A gente tem relógios, vários tipos de relógios, inclusive relógio atômico, que são os relógios mais precisos do mundo, certo? E a gente tem uma ampulheta, por exemplo. Então, o instrumento que você vai utilizar vai depender da sua necessidade. Vamos utilizar um exemplo para entender um pouco a aplicação do tempo no nosso cotidiano. Se você receber uma atividade de matemática na segunda-feira, às 8h40, e tem até as 15 horas e 15 minutos, sexta-feira, para devolver esse trabalho. Então, quantos minutos você terá para realizar e devolver essa atividade? Essa é a pergunta, você tem que pensar. Espera aí, recebo um trabalho às 8h40, tenho até 15h15. Então, quantos minutos eu tenho para devolver? Quantos minutos eu tenho para fazer esse trabalho? Então, você vai primeiro pensar. De 8h40 de segunda-feira até 8h39 da sexta-feira, já são 4 dias completos. Certo? São 4 dias completos. Então você já vai ter 4, são 4 dias, multiplicado por 24 horas, quer dizer que um dia tem 24 horas, e cada hora tem 60 minutos. Então ele vai fazer 4 vezes 24 vezes 60. Você vai ter 5.760 minutos só dos 4 dias para entregar esse trabalho. Certo? Mas, quando chegar na sexta-feira, você tem de 8h40 da manhã até 14 horas e 39 minutos da sexta ainda, serão mais 6 horas que serão oportunizadas a você para você entregar esse trabalho. Então seriam 6 multiplicado por 60, porque cada hora tem 60 minutos. Eu teria mais 360 minutos. Só que o seu trabalho não é para entregar de 14h39. O seu trabalho é para entregar de 15h15. Então você tem de 14 horas e 40 minutos até as 15 horas e 15 minutos da sexta, serão mais 35 minutos. Dessa forma você terá 5.760 minutos, os 4 dias, mais 360 minutos das 6 horas, mais 35 minutos, que é desse pequeno pedaço aqui. Você teria ao todo 6.150 minutos para realizar e devolver sua atividade.
Então você vai precisar saber, entender o que está sendo perguntado, vai poder fazer as conversões, saber quantas horas vale quantos minutos tem cada hora, quantos dias tem cada semana, quantas horas tem cada dia e aí por diante, e realizar os seus cálculos. Outra grandeza muito importante é a grandeza do comprimento. A grandeza do comprimento é a dimensão que mede tamanhos de alguma coisa, e medindo de uma extremidade à outra. Ela é uma medida unidimensional. Ela é feita uma linha, certo? Feita um traço. E a sua medida de referência é o metro. A gente tem outras relações. A gente viu agora há pouco que antigamente os reis mediam, os países, as populações mediam a polegada, o palmo, o pé, pelo seu rei. Só que aí quando criaram o sistema internacional, criaram medida de polegada padrão, um palmo padrão, um pé padrão, uma jada padrão, um braço, um passo e pés, certo? Para que a gente possa se localizar e cada país num número diferente. Então essas são as medidas padrões. Se você precisar, você deve investigar aqui nesse vídeo, deve investigar no seu texto ou fazer investigar na internet. Então a gente tem a seguinte situação. O metro é a unidade padrão. Então a gente tem os submúltiplos, que são os valores menores do que o metro, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. O decímetro é o metro dividido por 10, o centímetro é o metro dividido por 100 e o milímetro é o metro dividido por 1000. O decâmetro é o metro multiplicado por 10, o hectômetro é o metro multiplicado por 100 e o quilômetro é o metro multiplicado por 1000. A gente tem alguns instrumentos de medida para medir comprimento aqui. O mais famoso são a régua, a trena. A gente tem trena aqui, isso é 2 de trena, aliás 3 de trena, certo? A gente tem um paquímetro e outros instrumentos mais que a gente pode utilizar para medir comprimento. Depende da sua necessidade do instrumento que tem à disposição. Tem fita métrica também, que na nossa cidade é muito comum, porque a gente trabalha no ramo de confecção e a medida de roupas vai ser muito comumente utilizar fita métrica. Vamos tentar entender com um exemplo como é que eu aplico essa grandeza de comprimento no nosso cotidiano. Então assim, uma caixa de papelão tem 40 mm de altura. Quantas caixas necessárias para empilhar para atingir a altura de 1 metro? Então a gente tem uma caixa de papelão que mede 40 mm de altura e eu tenho 1 metro para ser empilhado. Então ele quer saber até a altura de 1 metro para ser empilhado. Quer dizer, quantas caixas dessas serão encaixadas nesse metro? Então primeiro vai saber quantos milímetros há em cada metro. Então se a gente observar essa tabela aqui do slide anterior, então observa que cada metro eu tenho quantos milímetros. Então eu faço aqui 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10, 1000. Então de metro para milímetro eu preciso de 3 passagens. Então 1000. Então você vai observar que cada metro, se eu multiplicar por 1000, eu vou obter milímetros. Então 1 vezes 1000 são 1000 milímetros. Então 1 metro equivale a 1000 milímetros. Mas precisamos saber quantas caixas cabem aqui de 40 milímetros. Então é simples esse cálculo. Basta você pegar o 1000 milímetros, que equivale a 1 metro, e dividir por 40, que é o valor de cada caixa. Você obtém o valor de 25. Então, automaticamente, serão necessárias 25 caixas para serem empilhadas em 1 metro de altura, se cada caixa mede 40 milímetros de altura. Então, está respondendo esse probleminha. Já o exemplo 3 diz assim: o terreno de seu João é retangular e mede 54 metros de comprimento por 76 metros de largura. Calcule quantos metros de arame farpado serão necessários para secá-lo com 3 voltas. Então, a solução é o seguinte: primeiro, para secar um terreno, é necessário saber o que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, e no retângulo, as dimensões de um lado é congruente, ou seja, o mesmo tamanho do seu lado paralelo. Ou seja, se você vê o seu celular, a parte de cima do seu celular é do mesmo tamanho da parte de baixo. A parte lateral é do mesmo tamanho da parte lateral. Da outra parte lateral. Então, são do mesmo tamanho, são congruentes. Isso porque é o formato do retângulo. Então, automaticamente, para encontrar o perímetro do terreno de seu João, eu vou ter aqui 54 mais 76 mais 54 mais 66. Vou ter 260 metros de perímetro do terreno de seu João. Então, só que o seu João quer 3 voltas de arame farpado. Então, eu vou atender o pedido do seu João. Então, será 3 vezes 260. Serão 780 metros. Então, para secar o terreno do seu João, eu preciso de 780 metros de arame farpado nessa seca. Certo? Então, mais um exemplo sobre comprimento. Uma terceira grandeza que a gente vai falar agora é a grandeza área. A grandeza área ela é a quantidade de espaço ocupado por uma superfície, sendo bidimensional, ou seja, precisa de uma largura e de um comprimento. E a sua medida de referência é 1 metro quadrado. A noção de área é semelhante à de comprimento, só que ao invés de ser metro, centímetro, decímetro, ela é quadrado. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Ao invés de multiplicar por 10, vai multiplicar por 100, porque se é ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Aqui a gente tem uma noção de como funciona o cálculo para encontrar a área. Eu preciso de 2 dimensões, largura e comprimento.
certo? Eu posso chamar aqui de largura e comprimento, ou posso chamar de largura e comprimento. Isso não vai fazer diferença. Mas para eu encontrar essa área aqui, é um lado vezes o outro, porque esse aqui é um quadrado. Então, a área, ela é uma área, é um espaço que eu preciso de duas dimensões, comprimento e largura. Então, para eu encontrar a área do terreno de uma casa, eu iria descobrir quantos quadradinhos cabem desses aqui de 1 metro quadrado no terreno dessa casa. E eu descobriria qual o total do terreno dessa casa. Então, existem algumas figuras matemáticas que elas têm uma relação matemática já pronta, que você já faz o cálculo de forma mais rápida. Então, um triângulo, por exemplo, basta saber qual é a altura qual o tamanho de sua base e qual a altura desse triângulo. Você vai esse tamanho vezes esse daqui. O resultado que der, você divide por 2. É a área do triângulo. A base vezes a altura divide por 2. Se for um retângulo, vai saber o tamanho de um lado e o tamanho do outro, base e altura, e multiplica um vezes o outro, você achar do retângulo. O quadrado é muito parecido com o retângulo, só que todos os lados são do mesmo tamanho. Então, para saber a área do quadrado, vai ser lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, você achar do quadrado. No trapézio, é uma figura mais ou menos desse estilo aqui, você tem uma base grande, uma base menor. Então, você calcular a base grande mais a base menor, o resultado que der aqui você multiplica pela altura, e o resultado dessa você divide por 2. Você vai achar a desse trapézio. O losango parece muito um balãozinho do São João, ele tem os 4 lados do mesmo tamanho. Só que eu não posso calcular um lado vezes o outro. O losango eu calculo pelas diagonais. Você deu nessa linha aqui, que corta pelo meio. Então vai haver uma maior e vai haver uma menor. Então a área do losango ela será diagonal maior multiplicado pela diagonal menor, o resultado que der dividido por 2. Você vai achar desse losango. A questão do círculo, a gente também tem aqui a forma do círculo, que a área é π vezes r ao quadrado. A gente não vai se preocupar agora com a área do círculo, porque nesse momento a gente não vai estudar o conceito de π. Vai deixar para rever esse conceito mais adiante. Mas existem figuras planas que já têm a sua relação matemática elaborada. Não para um exemplo para esclarecer melhor. Uma mesa tem forma quadrada. Esse banheiro é 480 centímetros. Calcular a área dessa mesa em metros quadrados. Primeiro, se a mesa é quadrada, então todos os lados têm a mesma dimensão. Todos os lados são congruentes, é o mesmo tamanho. Então, se o perímetro é 480 centímetros, basta fazer 480 centímetros dividido por 4. Então, cada lado da mesa será 120 centímetros. Como a área é um quadrado, então qual é a área do quadrado? É lado vezes lado. Então, 120 vezes 120, eu vou obter 14.400 centímetros quadrados. É a área dessa mesa em centímetros quadrados. Mas ele quer em metros. Então, para você encontrar em metros, você volta para a relação e vai perceber. Para centímetros quadrados, para eu encontrar metros, o que é que eu devo fazer? Centímetro para metro. Centímetro para decímetro, decímetro para metro. 100 e 100. 100 vezes 100 vai ser 10.000. Então, eu vou dividir o valor que eu tenho lá em centímetros por 10.000. Quando eu faço 14.400 dividido por 10.000, eu vou obter 1,4 metros quadrados. E essa é a área dessa mesa. Espero que nesse primeiro momento, essas 3 grandezas que a gente já estudou, que é tempo, comprimento e área, já tenha esclarecido boa parte dos conceitos que vão precisar durante esse exercício. Então, não deixe de assistir a segunda aula, porque é o complemento desse conteúdo.